Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos para mais uma noite de preces e orações do Centro Espírita Cearense. Agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus por mais essa oportunidade de esclarecimento para cada um de nós. Eu vou ler a prece do livro Preces do Coração. Ó Deus, és um infinito reservatório de energia, poderosíssima energia que mantém todos os seres e coisas. Também assim ela é para o meu mundo íntimo. Levanta as forças caídas, sustenta o pensamento vacilante, conforma o coração oprimido, faz brotar a saúde do corpo. Venho confiante abastecer-me dessa preciosa energia. Penso em ti. Agora refreio os maus pensamentos e faço um quadro mental no qual vejo a energia fluindo para dentro de mim, como uma luz que ilumina o ambiente escuro. Sou tocado por essa luz. Sinto que a vida que vem de ti percorre as minhas veias e considero-me, a partir desse instante, sem problemas. Os problemas que me perturbavam foram dissipados pela divina energia. As aflições desapareceram. Encontro-me livre. Sinto-me mais teu filho. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22, primeiro e segundo parágrafo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Muitas vezes dizeis, ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, denunciais uma verdade, pois realmente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem, na senda do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, que receberá, por recompensa do seu mérito, a graça de sua provação ser tão curta quanto possível. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, logo dizeis, antes fosse este, cometeis um grande erro, porque aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja começado a sua. Por que então quereríeis que o mal não tivesse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se restituísse a liberdade ao que não tinha esse direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Boa noite a todos, que a paz de Cristo permaneça no meio de nós. As reflexões do referido Evangelho, o Espírito Fênelon nos traz pontos de vista sobre os equívocos dos homens quanto ao uso de expressões usadas diante dos desencarnes por seres humanos que emitem conclusões precipitadas, apressadas, ditas sobre o ponto de vista da unicidade da existência, não visualizando, por hipótese nenhuma, nada além do mundo em que vivem. Um ponto que devemos refletir é o seguinte: se alguém considerado mal, escapa a um perigo. Ora, relatam, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou então, se o homem de bem morre, diz, seria bem melhor se fosse o outro, o malvado. Ou então, há aqueles que dizem, morre uma criança, coitada, nem viveu ainda. Irmãos, essas formas de pensar, frases precipitadas,
e sempre sendo relatadas pelos homens ao longo dos séculos, sem maiores considerações, reflexões, sem análise, indicam uma coisa só. O quê? A própria ignorância, falta de conhecimento das leis divinas, uma visão linear, curta, baseada apenas no mundo em que vivemos, no nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. Bem sabemos que não é assim. O Espiritismo vem alargar as próprias consciências humanas. Daí a importância de estudos e análises sobre a continuidade da vida além da morte, e principalmente das vidas sucessivas. Aliás, a única lei que explica as diversas situações da vida, a que demonstra a justiça de Deus em relação a todos os seus filhos. O referido amigo espiritual nos orienta também a não censurar o que foge à nossa compreensão, crendo, é claro, que Deus é perfeito, que as suas leis são perfeitas. Sendo assim, devemos entender que nossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do todo escapa aos nossos sentidos obtusos. Devemos nos esforçar por superar por pensamento a nossa estreita esfera, e à medida que nos elevamos, a importância da vida terrena diminuirá aos nossos olhos. A exortação de Fenelon nos traz lembrar da assertiva de Kardec, quando escreve que só adotou a doutrina da reencarnação vinda dos espíritos, senão depois de havermos reconhecido que ela só, e só ela, podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. E isto, a abstração feita das provas materiais que diariamente delas são dadas a nós e muitos outros. Aliás, Kardec refletiu, analisou, observou, comparou, deduziu e compreendeu a lei que já era aceita por muitos na Terra e que espíritos só vinham confirmar. Entendamos o seguinte: quando se analisa esses fatos, no caso, a morte, devemos partir do princípio da preexistência e da sobrevivência do espírito e da evolução do ser, através das reencarnações. Percebe-se quão lógico e claro se torna o viver quem somos, o que aqui fazemos, de onde viemos e para onde vamos. Compreendamos também, então, que as leis naturais são perfeitas, vindas de um ser perfeito, e, confiantemente, buscando compreendê-las e aceitá-las através da nossa inteligência e da nossa sensibilidade. Confiemos no Cristo, no próprio Evangelho. Assim, não nos deixaremos abater por fatos naturais. Não faremos deduções e conclusões equivocadas, levianas, diante dessas ocasiões e caminharemos com confiança e segurança para um maravilhoso destino que nos espera. Sigamos com Jesus. Muita paz. Senhor, tenho ânsia de te ver e admirar. Para isso, basta fechar os olhos, pensar em ti, e como estás dentro de mim, sentirei de logo a presença do teu amor puro e verdadeiro, em que posso confiar plenamente. Essa visão interna me alegra e me faz ver-te também, presente nos outros. Sinto-os como verdadeiros irmãos. Quero desenvolver mais essa capacidade de me fortificar as raízes espirituais. Quero encontrar-te em tudo, na primeira face que se virá para mim, no aperto de mão, no olhar, no timbre de voz, no vento leve, na água pura, na árvore florida, na luz do sol, no luar silencioso, no animal mais pequenino. Abre-me, pois, ó Deus, o coração de reverência completa. Acalenta o meu espírito na fé, ilumina-me
Deixa-me ficar preenchido de alegria e paz. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E assim, meus irmãos, pedimos ao nosso amado Mestre Jesus a fluidificação de todas as águas do universo, que todos os nossos irmãos sintam a presença de Jesus dentro de si, na sua vida, amparando, livrando de todos os males e lhe dando força, fé e coragem para vencer todos os obstáculos. Que assim seja.